Muito bom dia, que seu dia seja abençoado nesta manhã de terça-feira, dia 9 de setembro. Deus tem uma bênção preparada para a sua vida nesta manhã. Eu quero falar do nosso devocional de hoje. É muito importante esta palavra de hoje. E eu quero iniciar ele já fazendo uma pergunta para você. Você já caiu alguma vez? Pensa aí, você já caiu? Você pode falar assim, como cair, pastor? Não, você já caiu em alguma situação? Você já caiu de bicicleta? Você já caiu no trabalho? Você já teve alguma queda? Talvez na família, no casamento? Já teve alguma queda? Pergunta para você mesmo, veja para você. Você já caiu alguma vez? Eu quero lhe dizer que existem quedas que elas têm limites. E tem quedas que às vezes ultrapassa os limites. Como assim, pastor? Vamos para a palavra de Deus? O Salmo 37, no versículo 24, o salmista disse: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Existem situações que nós caímos que ela tem limite. E existem situações que nós caímos que não tem limite. Se você parar para analisar, a palavra de Deus diz que aquele filho pródigo, quando se separou do pai, ele começou a ter uma queda, uma após outra, e não tinha limite. A primeira queda foi querer se afastar do pai. A segunda, sair da casa do pai. A terceira, achar que a herança iria mantê-lo. A outra queda dele foi começar a viver uma vida diferente do que o pai ensinava. E você pode ver que cada coisa que ele fazia era se inclinando a cair cada vez mais. Ele era dependente da vida financeira, ele era dependente do que ele achava que era certo. E a Bíblia diz que ele foi caindo. Chegou uma hora que ele não trabalhava, mas teve que começar a trabalhar. E quando chegou o momento mais difícil, que ele perdeu tudo, a Bíblia diz que aí começou as necessidades. As necessidades que só vinham depois que acabou a vida financeira. Aí ele começou a passar fome, começou a não ter mais vestes, começou a não ter mais lugar para morar. Começou a arrumar um trabalho que era para cuidar de porcos, de coisas sujas. E até o alimento dos porcos desejou comer e não teve. O que eu aprendo com isso? Existem quedas que não tem limite, que vai caindo, e que não depende de Deus. Mas Deus está presente em todos os momentos. Deus estava presente quando ele decidiu sair do pai. Deus estava presente quando ele começou a gastar da maneira que não devia gastar. Deus estava presente em todas as circunstâncias. Até quando ele arrumou um trabalho para trabalhar nos porcos, Deus era presente. Mas a situação dele não mudava. Por quê? Porque a questão não era Deus estar presente. A questão era ele estar presente. Você precisa entender isso. Que existem quedas que não vai ter limites enquanto você não entrar na presença de Deus. Enquanto você não entrar diante de Deus e falar com Deus, as quedas elas sempre virão, uma após outra. Mas a partir do momento que você entrar na presença de Deus e tomar uma decisão, tudo será diferente. Se você pegar a Bíblia, eu já volto aqui em Salmos 37, no versículo 24. Vamos lá para Lucas, capítulo 15, no versículo 17. Está escrito assim: e caindo em si. O que significa isso, pastor? Depois de tudo que ele perdeu, depois de tudo que ele deixou para trás, a Bíblia diz que teve uma coisa que aconteceu. Ele caiu em si, ele parou. Houve uma queda dentro dele. Houve uma queda dentro do interior dele. E aquela queda havia um limite. Ele tomou uma decisão e falou: não, eu vou me levantar. No versículo 18 fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores.
A palavra de Deus diz que dentro dele, ele tomou uma decisão. Ele caiu. E quando ele caiu em si, ele também decidiu se levantar. Hoje é um dia de você decidir se levantar. Decida se levantar. Decida estar em pé. Mas não se levantar para continuar a mesma vida, mas se levantar para ter uma vida com o Pai, para falar com Ele. Esse rapaz decidiu se levantar e ter com o Pai, não com as coisas do Pai, mas com o próprio Pai. Você precisa tomar uma decisão hoje, se levantar e falar com Deus, porque Ele é o único que pode impedir as tuas quedas. Você pode ler o texto que quando ele decidiu se levantar, a ter um encontro com o Pai, ser sincero com o Pai, falar a verdade com o Pai, a Bíblia diz que ele não teve mais queda. Começou-se um processo de se levantar, começou-se um processo de estrutura, começou-se as coisas velhas ficarem para trás. Você precisa no dia de hoje tomar essa decisão, cair em si e falar, não, eu vou levantar. A Bíblia diz que ainda que caia, não ficará prostrado. Você só vai ficar prostrado se você quiser, porque o Senhor está presente em tudo e todas as coisas. A questão é, você está presente diante de Deus? Você está presente diante do Pai? Aquele rapaz estava longe do Pai, mas quando decidiu dentro dele, eu vou voltar e me colocar na presença do Pai, e eu vou falar com Ele, e eu vou me arrepender. A Bíblia diz que começou um processo de edificação na vida dele. Da mesma maneira que começou na vida dele, vai começar com você. O interessante é que quando ele se levantou e foi ter com o Pai, as vestes sujas o acompanhavam, o mau cheiro o acompanhava, a fome acompanhava, mas a escolha era primordial. A escolha de encontrar com o Pai, de falar a verdade, era muito maior do que a vergonha que aquelas roupas traziam, o mau cheiro, a fome. Imagine ele voltando para a casa do Pai e as pessoas olhando para ele no caminho, vendo as roupas sujas, vendo ele passando fome, o que as pessoas não falaram na volta dele para a casa do Pai. Mas a Bíblia diz que ele não se importou com nada do caminho, a não ser um encontro com o Pai. Você precisa tomar essa decisão. Não importa por mais fundo que você foi, não importa o mais erro que você cometeu, você pode se levantar. Ainda que caia, não ficará prostrado. A destra do Senhor o te sustentará. A destra do Senhor te levantará. A obra do Senhor te levantará. Deixa eu orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, tem pessoas orando comigo agora nesse exato momento. Pessoas que caíram e para ela não houve mais limites. Elas caíram nas drogas, nas prostituições, na traição, traiu o marido, traiu a esposa. Meu Deus, sujaram os nomes, talvez até tiraram vida de pessoas. Elas estão no fundo do poço, Deus. E parece que dia após dia vem uma nova queda. Dia após dia vem um novo problema, Deus. Mas a Tua palavra diz ainda que caia, haverá um limite. Haverá um momento que a destra do Senhor poderá operar. E a destra do Senhor só vai operar quando essa pessoa cair em si. Quando essa pessoa olhar para dentro de si e dizer, chega, basta. Eu vou me levantar e vou falar com Deus. Eu vou me tomar uma posição em Cristo. E quando essa pessoa decidir se levantar, muitas coisas vão tentar acompanhá-la para impedir ela de se encontrar com o Senhor. Mas essa mulher, ela não vai deixar as coisas erradas que ela tomou, decisões erradas, impedir o encontro dela. Ele não vai deixar o encontro dele com Jesus ser impedido por causa das escolhas, do pecado, da traição. Ele vai até o final. E a Tua palavra diz, Deus, que quando esse rapaz encontrou o Pai, a primeira coisa que foi restituído foi os laços, a comunhão, a intimidade, o abraço, Deus. Meu Pai, assim seja na vida dessa mulher, deste homem, que há muito tempo não sabe o que é sentir a Tua unção, a Tua presença, Deus. Meu Pai, estão no meio de dificuldade, mas a Tua palavra diz, como está escrito no livro lá de Jeremias, que Jeremias estava no fundo do poço, no meio do lamaçal, sozinho. Ele foi jogado lá, Senhor. Meu Pai, a Tua palavra diz que ele clamou, e a Tua palavra diz que o Senhor foi até lá, no fundo do poço, e disse, eis-me aqui. Senhor, tem pessoas que precisam ouvir essa voz que diz, eis-me aqui.
Pode se levantar que eu estou contigo. Haverá um processo de limpeza. Haverá um processo. A palavra do Senhor diz que quando ele encontrou com o pai restituiu a intimidade. Mas foram servos que colocaram as vestes. Aleluia. São os servos que trouxeram os alimentos. Foram servos que trouxeram sandálias. O que eu aprendo com isso? Que o Senhor vai colocar pessoas ao redor deste homem, desta mulher, que irão revesti-lo eles de santidade, que irão colocar eles no caminho de santidade, de comprometimento. O Senhor colocará pessoas perto desse homem, dessa mulher, que trarão alimento espiritual. Aleluia. Que inspiração, Senhor. Que essa unção que eu estou sentindo aqui, essa pessoa venha sentir, Deus. E a vida dela venha mudar em nome do Senhor Jesus. E amém.